Terça-feira, 12 de maio de 2026. A cidade de São Joaquim registrou a temperatura mais baixa do ano no país até o momento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros marcaram 4,61 graus negativos no município, que fica na Serra de Santa Catarina. O registro aconteceu na localidade conhecida como Vale do Caminho da Neve, a 3 quilômetros do centro. Um pomar ficou congelado. Outras cidades da região, como Urupema e Urubici, tiveram temperaturas negativas. Em Bom Jardim da Serra, uma camiseta que estava no ambiente externo congelou com a geada. No Rio Grande do Sul, Vacaria, na Serra Gaúcha, teve menos 3,4 graus. É a temperatura mais baixa no estado em 2026. Os termômetros também ficaram abaixo de zero em Getúlio Vargas, Bom Jesus, Soledade, Flores da Cunha e São José dos Ausentes. O presidente do STF, Edson Fachin, pediu destaque em um dos processos de revisão da vida toda do INSS e levará o caso ao plenário físico da Corte após o Supremo formar maioria contra a correção em um julgamento no plenário virtual. Com a solicitação, a análise foi suspensa. Existe, no entanto, outro julgamento em aberto sobre o tema, que tem previsão de terminar na sexta-feira. Nesse caso, o relator Alexandre de Moraes votou contra a correção e determinou que os processos do tipo sejam encerrados. O entendimento foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Copa do Brasil, 3 partidas abrem a rodada decisiva da competição hoje à noite. Em Porto Alegre, o Internacional recebe o Atlético e defende a vantagem após vencer o primeiro jogo por 2-1. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro precisa da vitória contra o Goiás para avançar. Já no Rio de Janeiro, o Fluminense e o Operário buscam o triunfo no Maracanã. A partida começa às 9h30 da noite. O Guarani avassalador em Maringá, vitória espetacular. O destaque do Bugre chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes. O Guarani passou o trator em cima do Maringá. 5-0 em pleno estádio Willie Davis. 5-1 lá em Maringá. Com essa vitória, o Guarani subiu para a 4ª colocação da Série C. Destaque para a Cachoeira, que marcou um gol e também colaborou com assistência. E claro, a lei do ex entrou em ação. Maranhão foi o autor de 2 gols, os primeiros gols com a camisa do Bugrão. E no outro jogo envolvendo a nossa região na Série C, a Inter de Limeira perdeu para o Santa Cruz em casa 2-1. Destaque negativo para o goleiro Saulo da Inter, que falhou nos 2 gols dos pernambucanos. Inclusive, Matheus Costa mandou avisar: Saulo no banco na próxima partida contra o Botafogo. Com um tropeço, o Leão de Limeira caiu para o 11º lugar com 8 pontos. E agora o destaque de Gabriel Dudziak. O volante Andréas Pereira teve diagnosticado um trauma na região lombar e por isso dificilmente enfrentará o Jacuipense nesta quarta-feira pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. No mesmo dia, o Santos, com o volante Gustavo Henrique de volta, tenta vencer o Coritiba, no Paraná, enquanto o São Paulo jogará pelo empate diante do Juventude, em Caxias do Sul.
Já o Corinthians encara o Barra de Santa Catarina na quinta-feira em casa, podendo igualar para avançar de fase. Sérgio Ramos está a um passo de comprar o clube que o revelou, o Sevilha. O ex-zagueiro do Real e os sócios da empresa 511 chegaram a um acordo para pagar 450 milhões de euros pelo Sevilha, um valor equivalente, convertendo na cotação atual, 2,5 bi de reais. A transação agora depende apenas da aprovação do Conselho Superior do Esporte e da assinatura dos contratos. Sevilha, que aliás é uma das cidades mais bonitas da Europa, vale a pena. E o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupi. A Ponte Preta que tenta se organizar fora das 4 linhas e também já passa a se preocupar com Londrina. Aliás, hoje tem tarefa de casa para os membros da comissão técnica da Ponte, para os jogadores, porque o Londrina hoje entra em campo, enfrenta o São Bernardo, fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Londrina, que é o próximo adversário da Ponte Preta, jogo que acontece na segunda-feira no Majestoso. NBA, LeBron James ainda não decidiu o seu futuro na carreira. Em coletiva após a eliminação dos Lakers para o Oklahoma City Thunder nas semifinais da Conferência Oeste, o astro do basquete evitou cravar o seu destino na próxima temporada. Com grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander, o MVP do último ano, que anotou 35 pontos e deu 8 assistências, o OKC, atuais campeões, fizeram 115-110 fora de casa e varreram os Lakers com impressionantes 4-0, eliminando a equipe de LeBron James. E agora destaque da Série B com o Fábio Scheib, a central do Scheib funcionando a todo vapor. Tudo bem, Fabião? Bom dia para você. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. É isso aí, 8ª rodada da Série B, como disse o Lupe, esse jogo isolado, fechamento da 8ª rodada lá no VGD, em Londrina. Tem Londrina e São Bernardo, 7h30 da noite, para o time do ABC Paulista. Uma vitória significa a liderança da Série B. Os critérios de desempate passará até o Sport, ficará na liderança nesse final de 8ª rodada. Já para os paranaenses, um duelo que pode tirar o time da vice-lanterna, inclusive ultrapassar a Ponte Preta. E nesse próximo duelo, Ponte Preta e Londrina, um confronto direto justamente para saber quem pode escapar da zona de rebaixamento. É bom os ponte-pretanos, então, como disse o Lupe, reforçando a ideia do Lupe, ficar de olho nessa partida, 7h30 da noite, Londrina e São Bernardo. Carlão de Freitas, a opinião do CBN Esportes. Que goleada do Guarani, não tenho nem roupa pra isso. Bom dia, Carlão. Gostei, Júlio. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Cara, hoje acho que é o dia do Bugrino desfrutar, sabe? Há muito tempo o Guarani não tinha uma exibição convincente, o Guarani não fazia uma goleada dessa maneira desde 2023, né? Fora de casa contra a Inter de Limeira na ocasião. Foi lá em Sorocaba, né? Em virtude da interdição do Major José Levi Sobrinho, à época, um jogo em que consagrou o Richard Rios, né? Nós até lembrávamos ontem. E foi um jogo em que tudo deu certo, né? Com 25 minutos de jogo, o Guarani já vencia por 3-0. João Paulo jogando muita bola, sobra, né? na divisão. Maranhão fazendo as pazes com a rede, justamente em Maringá. Guilherme Cachoeira, importantíssimo. Kaique França, no início do segundo tempo, quando o Guarani sofreu ali uma pequena pressão, deu conta do recado. Ou seja, eu acho que hoje o Bugrino tem que se utilizar do pachequismo, tem que curtir essa vitória, tem que brincar, tem que festejar, porque não é todo dia que você vence fora de casa e vence de goleada um adversário direto. Não me venha com essa história, pegou moleza nada. O Guarani enfrentou um adversário direto que quando entrou em campo estava melhor que o Guarani. E o Bugre foi lá e deu uma lição maravilhosa. E quem sabe, ô Júlio, de uma vez por todas, o famoso divisor de águas do Bugre dentro desta Série C do Campeonato Brasileiro. É isso, e você pode participar através do nosso WhatsApp, mandar a sua mensagem 991869070. Será que teremos fila? Desculpas para Hélio Cizenando, ia falar Hélio Ancelotti. Hélio Cizenando, que estava lendo uma informação aqui do Caê Mota que me espantou. O que foi? O GE descobriu todos os goleiros da pré-lista. Alisson, Ederson e Bento, provavelmente serão os 3 da Copa. John, Hugo Souza e Everton.
O Everton é ex-Palmeiras, tá no Grêmio. E cadê o Carlos Miguel? Ele não tá bem, né? Não. Me surpreendeu, mas enfim, o Everton é o Eu acho que é sexto. mais pelo lastro, né? Pela E história, aí, talvez. o GE também descobriu os 4 laterais esquerdos. Vamos nessa. Alexandre e Douglas Santos, Ok. provavelmente os dois convocados, Kaique Bruno e Luciano Juba, né? Luciano Juba, ele já foi testado. Aqui acho que sim. não tem mistério também. Já Ah, foi o Juba é convocado. uma novidade. Mas assim, Seguimos em busca dos nomes para compor a pré-lista aqui. O Boa. grande Caemota, Grande monstro Caio. sagrado, que Deus trouxe a abençoe, informação ontem, né? Que é improvável que Neymar esteja na convocação na próxima segunda-feira. sobre a fila pra pedir desculpas, eu acho que Hélio a Cizenando. fila do Hélio Cizenando não é tão grande como a do Maranhão. É verdade. A fila do Maranhão, o Maranhão eu merece. fiquei sabendo que tá ali na porta do Brinco de Ouro, sai, sobe ali em direção ao bairro Nova Campinas, Boa. vira ali, bem pertinho ali da Moraes Salles, Isso. tá quase no estabelecimento Perto comercial do que vende TP produto. ali, né? Isso, exatamente. Ginásio ali. Tá grande, a do Maranhão tá grande, porque olha, o menino sofreu críticas e críticas, mas colocou em campo a lei do ex, hein? A gente ia falar muito sobre isso, né? Que é o Cachoeiro teve uma grande partida. Do outro lado, Kelvin. Não, e outra, o Carlos Lembra dele, torcedor? O Carlos Eduardo, cara. Que grata Bem, todo surpresa, mundo tá jogando bem, chuta muito. Pode ser uma arma do Guarani pra sequência. Mandar um grande abraço pro nosso parceiro Vitor Freitas, hoje trabalha na Globo lá no Paraná. Vitão. Muito bugrino. Ex-Bugricast, né? Muito. Ex-Bugricast. Muito bugrino, né? O Vitão, ele falou assim... Os meninos do Bugricast, gente boa também. Ele falou assim, ô Vitão, o Tardo Paulinho podia estar em todos os times do Guarani, Nossa. né? Porque foi tudo nas costas dele, né? Sim. O E aí, pra Paulinho. coroar, ele ainda foi expulso no final, porque Nossa. ele brigou com o árbitro. Ontem foi uma noite para se esquecer do Paulinho. E teve um detalhe que eu acho Detalhe que no ar. o pessoal do Maringá também tava pé da vida com esse tal de Paulinho, sabe por quê? Quando ele foi expulso, ele era o capitão. Ele tirou a tarja e foi dar pra um companheiro. O companheiro virou as costas e falou, que tarja o quê? Já tá 5-0 pros caras, você ainda quer me dar tarja de capitão? Sai fora! Estamos no ar, trabalhos técnicos de Valmir Brutoleto e comando de stream com Sam Eladip, que hoje está completando um ano de casa, hein? Olha aí, cara. Então, parabéns à legal. nossa Hoje? comandante Sam Eladip Cavalari. Legal. 12 de maio, hein? É, espetacular. Grande Samela. Como é que você fala, Carlão? Ela é brava, muito brava, porém incompetente. Não é tão brava assim, não. Ela tem cara de brava. Ela pega no nosso pé aqui, entra de crachá pra você ver. É, aí o bicho pega. aí o bicho pega. É que se a gente der motivo, ela vai ser brava. Então, Quando a gente anda na linha, faz o serviço certinho que não tem dá problema. tudo certo, né, Sam? Grande Samela, parabéns aí pelo Parabéns, ciclo Samela. completado do Samela Deep. Como diz Careca Neto, monstra sagrada. Agora são 11 horas e 18 minutos. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Avenida 105, o primeiro residencial do novo bairro Casa Figueira, integrada ao Shopping Iguatemi Campinas. Assinado por arquitetos premiados em um terreno de 5.500 metros quadrados. Tenha como quintal da sua casa uma ampla área de lazer a céu aberto com um paisagismo exuberante. Avenida 105. Visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi. Faça um test drive no que há de mais avançado em mobilidade elétrica. EX2 com taxa zero ou parcelas a partir de R$ 999. EX5, a versão premium de um SUV repleto de conforto, tecnologia, a partir de R$ 195.800. A primeira parcela por nossa conta. Dili Itavema, sua concessionária Dili em Campinas. 19-2038-1515. Desacelere, seu bem maior é a vida. Mário Quintino chegando com informações do trânsito. Bom dia pra você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Mais um dia que tem obras na rodovia Santos Dumont e tem lentidão aqui em Campinas, na região do Nova América, para seguir em direção de Viracopos e também de Indaiatuba. Atenção, quilômetro 67. Essas obras são obras de recuperação do pavimento, elas devem seguir até as 2 da tarde, então atenção principalmente ao longo desse período. Na Santos Dumont, para quem vai em direção da rodovia dos Bandeirantes, também seguir em direção da Prestes Maia, aí por enquanto boas condições. A Avenida das Amoreiras tem boas condições nos dois sentidos, movimentação um pouco maior na chegada para a rodovia Anhanguera e na região da Vila Industrial, quem segue pela Salles de Oliveira também encontra boas condições.
a movimentação é um pouco maior na região da Indec para acessar a região da rodoviária, seguir para a rua Doutor Pereira Lima. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN agora às 11h20. Brasil ganhou, é Pix. Compre sua TV na Casas Bahia e ganhe Pix de até R$1.000 se o Brasil vencer o próximo jogo depois da sua compra. É Pix para usar como quiser. Brasil ganhou, é Pix na Casas Bahia. CBN Esportes Campinas. Isso aí, 11h20, aliás, era uma banda, hein? 11h21 agora. Aí talvez uma outra banda. Banda de reggae, né? 11h20 ou uma banda pop? Pop barra dançante, né? Não sei definir, não. Bom dia, CBN. Agora vai, Bugrão, hein? Maranhão e Hélio Cizenando resetaram o Guarani. O mundo não vira, ele capota. Vamos em frente, Domingão. Lotar o brinco e virar de vez essa página, manda aqui o Pércio, o Palmeiras. O JP de Moraes, se você puder ler a mensagem dele de ontem, porque ele aqui falou algo em relação a isso. Gabarito aqui, ó, não, ele vamos... Ah, é porque tem o TAR do 24... Ah, não, calma aí, achei. Bom dia, CB. Mensagem de JP de Moraes ontem. Ontem, segunda-feira. 11h45. Bom dia, amigos da CBN. Excelente semana. Hoje teremos uma vingança dupla. Contra o Maringá, pela derrota do ano passado e por terem mandado o Maranhão pra nós. Tá na fila. Não, ele puxa a fila. Ele puxa a fila. Tanto é que hoje ele não mandou nada, né? Por enquanto não. Mas sumiu. Hoje não vai aparecer. Os críticos do Maranhão. E o goleiro do Maringá, Jesus, manda aqui o Thiago. Não, acho que o goleiro criticado da rodada é o Saulo, infelizmente, né? Mas ele deve estar falando da bomba do Carlos Eduardo, que ele rebateu. Mas assim, eu jogo no gol ali, velho. Um foguete. Ele só meio que se livrou da bola. Agora, os caras do Maranhão ficaram do Maringá ficaram assistindo. O Maranhão, que não é nada bobo, foi lá e fez o gol. Meninos, hoje eu estou insuportável. 5 gols fora o baile. Sobre Hélio e Maranhão, nunca critiquei a Lu Martins. Tá mandando aqui pra gente. O filhão da Lu também é bugrino, gente boa. Esqueci o nome dele. Ela mandei. JP de Moraes apareceu, hein? E colocou aqui a figurinha da Copa do Maranhão. E outra, né? Ano passado a gente não dava tanta atenção pro Maranhão, ele estava no Maringá. E ele tem essa marca, né? De dar a cambalhota, pirueta depois do gol. É até perigoso. O Muricy Ramalho não gosta. Uma vez tem um time. Acho que foi o Fabião que lembrou o Zé Neves no Arena. Tem times que colocam no clubes, contrato, né? Que colocam no contrato. Eu lembro de uma bronca, Fábio Charles. Menino do Inter que machucou feio o joelho. Eu lembro do Humberto Borges, né? O Borges jogou aqui na Ponte, né? Multicampeão pelo São Paulo. O Borges, ele foi dar... fazer a cambalhota. Como é que fala? Cambalhota? Pirueta, quando é no alto, assim, pirueta. O Muricy Ramalho deu uma bronca grande nele lá. Eu lembro disso. Então tem técnico que não gosta. Mas vale tudo, né, Fábio? Até porque o Guarani conseguiu uma grande vitória. Maravilhosa a vitória do Guarani ontem, 5-0 sobre o Maringá fora de casa. Uma vitória que pode fazer o marco aí realmente, né? Para essa caminhada do Guarani na Série C, pode mudar todas o horizonte do Guarani, né? O Guarani está sendo muito contestado, agora é esperar que a torcida apoie realmente, ter um bom público no domingo contra o Ituano, para cravar realmente, carimbar essa vitória e ser um começo de uma boa caminhada do Guarani. O Guarani tem tudo para fazer uma boa Série C, agora com mais confiança. A confiança é determinante neste momento, Julião. É isso aí. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar do futebol paulista e também da Ponte Preta, mas já aproveitando o ensejo, Antônio Lupo, pra gente falar, né, sobre essa vitória do Guarani, os impactos ontem do resultado positivo. O Guarani não fazia 5 gols desde 2023, Paulistão. Aquele 5-0 contra a Inter de Limeira, né? Se eu não me engano, o Bruno José jogou muito esse jogo aí. E foi como visitante, né? Porque também, a Inter, esse jogo foi em Sorocaba. Foi no SIC, né? No foi Walter Ribeiro. Richard Rios jogou muita bola. Bruno José. Eu acho que até o Neilton fez gol. Se eu não estiver enganado, acho que até o Neilton fez gol. O novo Neymar. Confere aí enquanto eu falo do Guarani, porque ontem o Guarani fez 5-0 no Maringá, ordem dos gols, antes do primeiro minuto o Cachoeira já tinha colocado o Guarani na frente, depois o Maranhão marcou 2 gols, no segundo tempo o Guarani desceu para o vestiário vencendo por 3-0, no segundo tempo Jonathan Costa, de cabeça, marcou um belo gol também, e um contra-ataque mortal puxado pelo Cachoeira, João Paulo,
marcou o 5º e último da goleada do Guarani, 5-0, resultado joga o Guarani para a 4ª colocação, 12 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Guarani, Brusque e o Paysandu, que hoje é o líder da Série C, são as equipes que ainda não perderam na competição. E melhor, hein? Essa goleada do Bugre também é boa por conta dos critérios de desempate. Porque o primeiro critério é o saldo de gols. O Guarani estava com poucos gols, agora já tem 6. E em gols marcados, perdão, o Guarani tem 8, o saldo de gols. Em gols marcados, 12 no total, agora em 6 jogos, média de 2 por partida, ou seja, um ataque muito interessante. Depois da partida, o técnico Hélio Cizenando acabou falando sobre o desempenho da equipe, onde tudo deu certo para uma noite mágica lá no estádio Willie Davis. Em cima da estratégia que nós mostramos para eles, né? O Maringá era um adversário que fazia muitos gols, tínhamos que estar atento a isso, mas vinha tomando gols. Os meninos foram inteligentes, soubemos entender o jogo e hoje fomos efetivos, né? Alguns jogos a gente não estava tendo essa efetividade e hoje fomos efetivos desde o início, né? Os 20 primeiros minutos ali, cada vez que nós íamos na frente, fizemos os gols e continuamos buscando o tempo inteiro, conversamos, os meninos atentos, são jogadores que têm trabalhado muito para conseguir os resultados positivos, entender logo a Série C, para que a gente, jogo a jogo, consiga ir pontuando e pensar estar sempre entre os 8. Acho que para dar continuidade no trabalho, né, reforçar o trabalho dos atletas, eles vêm numa dedicação muito grande, né, sempre com os pés no chão, cada adversário a gente ter humildade em saber enfrentar cada adversário que nós vamos enfrentar, então acho que isso que dignifica muito o nosso trabalho. Acho que o torcedor tem ido ao campo, né? Não podemos reclamar, né? A nível de até Série B, algumas equipes aí não colocam o público que se coloca lá. Eu acho que com o resultado, eu acredito que o público vai ser maior ainda. Nós vamos pegar um adversário muito chato, ganhou na última rodada, de um baita treinador que é o Mazola. Temos que ser humilde de novo, trabalhar muito, marcar muito para poder fazer um bom resultado em casa com o apoio do nosso torcedor. Professor Hélio Cizenando, após a vitória em cima do Maringá por 5-0 e no vestiário para as redes sociais do Guarani, o atacante Maranhão também falou da noite mágica e ele colocou em campo a tradição. No futebol ela não falha, hein? A lei do ex, ela é fatal, porque no ano passado, 2024 e um pedacinho de 2025, o Maranhão foi um dos destaques do Maringá. E o duelo de ontem, ele marcou, além dos 2 gols contra o seu ex-clube, os primeiros gols com a camisa do Bugrão. Eu batalhando, trabalhando dia a dia, correndo atrás do gol. Tem dia que é noite, né? Não dá certo, mas graças a Deus muito feliz pela confiança do professor Hélio, pela a confiança do grupo todo, né? O grupo vem apoiando cada um aí dentro de campo. E hoje eu tô muito feliz, velho. Onde eu comecei, né? Foi ano passado no Maringá e hoje consegui marcar 2 gols aqui, muito feliz. Graças a Deus, vitória muito importante hoje. E agora é só comemorar e concentrar durante a semana para nós ter um grande jogo dentro de casa contra o Ituano. Tá aí o atacante Maranhão. O Guarani joga na próxima rodada contra o Ituano. Ituano hoje é o 6º colocado com 10 pontos. O Guarani é o 4º com 12. E pro duelo, camisa 10 do Guarani não estará à disposição. João Paulo recebeu o 3º amarelo e está suspenso da partida. Julião. Vamos lá, Carlão. Analisando então, né, sobre essa vitória do Guarani, muito dessa goleada passa por um primeiro tempo impecável do Guarani. Perfeito, Júlio. Tudo deu certo, tudo se encaminhou, né, para um bom resultado. O Guarani começou o jogo vencendo, né, com 10 minutos estava 2-0. Então isso muda completamente a dinâmica de uma partida, né? Porque aí o adversário se lança, como foi o Maringá, foi para cima com tudo, os espaços apareceram. E se você der espaço para um time como o Guarani, que as coisas não estavam acontecendo, mas a gente sabe que é um time acima da competição, com jogadores qualificados para a competição, como é o caso do João Paulo principalmente, cara, aí acontece o que aconteceu, né? O João Paulo com espaço para criar, com jogadores velocistas à frente. O centroavante que não marcava já tinha guardado. Ou seja, a confiança lá em cima, todas as situações aí dando certo. Quando a defesa precisou participar, participou muito bem também. Né, o Kaique França no início do segundo tempo, ou seja, tudo funcionou, cara. Eu acho que se você pegar o Bugrino mais otimista, ele não esperava uma atuação de gala, uma atuação perfeita. Eu acho que poucos fatores negativos. Acho que o Herbert teve um pouquinho abaixo, né, o que é normal também, ele vinha numa boa sequência, mas ontem ele esteve um pouquinho abaixo.
puxãozinho de orelha no João Paulo por ter tomado o cartão. O João Paulo jogou muita bola ontem, sobra. O João Paulo sobra dentro da Série C. Mas tomar o terceiro cartão amarelo acho que atrapalha um pouquinho o planejamento do Hélio, principalmente por um jogo tão difícil como é o jogo do Ituano. Mas eu acho que diante de uma fase tão difícil que o Guarani estava vivendo, eu acho que hoje é o dia de degustar essa vitória, de saborear. Depois a gente fala dos fatores negativos, mas hoje acho que é o dia do Bugrino celebrar, do time curtir esse resultado, do próprio técnico Hélio Cizenando. Eu acho que as coisas caminhavam para uma situação positiva para o Guarani, porque o time é um time competitivo. Os salários dentro de uma certa dificuldade, mas eles estão em dia. O Guarani disponibiliza uma estrutura invejável, né, para esse tipo de competição. Então acho que era questão de tempo. É claro que eu não vou ensinar ninguém a torcer. O torcedor ele é passional, né? Então falta a paciência. Mas isso é coisa de arquibancada e faz parte em qualquer clube. Eu acho que depois da vitória de ontem, a calmaria reina no Brinco de Ouro. O Hélio Cizenando, ele não só tem a tranquilidade para trabalhar até o jogo de domingo, mas ele tem agora a confiança, né, da torcida, a confiança dos jogadores. Entre aspas, ele ganha reforços, né, como é o caso do Maranhão. O Cachoeira jogou muito bem. Esse menino Carlos Eduardo também ontem atuando como um segundo volante, demonstrando essa qualidade no chute de longa distância. É uma arma quase que letal, favorável ao Guarani. Eu acho que é um novo tempo. Tudo leva a crer que é um novo tempo. Tem o Ituano pela frente, é uma equipe que está entre os classificados, é uma equipe estruturada também para a disputa da Série C. Mas eu acho que agora chegou o momento do Guarani mostrar, né? Mostrar o porquê veio para esta Série C como um dos candidatos ao acesso. Fábio Chaib, vitória imponente do Guarani, acho que impacta também, principalmente, Fábio, na reconstrução da confiança dos jogadores e também do trabalho do Cizenando, né? Que vai encontrar um Brinco de Ouro, provavelmente com uma atmosfera completamente diferente contra o Ituano, né? É uma sinergia boa já entre a torcida e o próprio time, né? O próprio treinador também, né? Tava cobrando justamente isso, a torcida, um bom futebol. E ontem, na noite fria de Maringá, um futebol quente aí do Guarani, mostrando que tem total condições, tem potencial também nessa Série C, nessa sexta rodada aí, conseguindo essa vitória imponente. Pode fazer um caminho novo nessa Série C. A gente espera que a torcida esteja junto do time já nesse duelo contra o Ituano, às 6h30 da noite no próximo domingo. E esse duelo já tem um ingrediente especial, viu, Julio? A gente sabe que o técnico Mazzola Júnior é criado na Ponte Preta, também tem uma relação com a Ponte Preta, e após a vitória contra o Confiança no último domingo, ele já falou sobre isso. Falou que é difícil jogar no Brinco de Ouro, é o eterno rival dele, o Guarani, o arquirrival dele, e vai ser complicado jogar lá, mas acredita numa vitória do Ituano, jogando no Brinco de Ouro da Princesa, o Mazzola, que gosta bastante de falar depois das entrevistas aí, provocando e convocando a torcida também para esse duelo, viu, Julião? Ele vai ouvir bastante, né? Ali durante o aquecimento ali, quando entrar em campo. Ele tá na dele, né? Procurando mas é criar aí. um clima. Ele tem que mobilizar também o Ituano, é do jogo isso, né? Mas o Cizenando, por ser campineiro, por conhecer também, ele vai saber movimentar também o vestiário do Guarani, né? E são dois amigos da bola, né? Como a gente gosta de falar. O Mazzola já criou esse tipo de clima a favor do CRB, certa feita. Eu acho que ele se deu bem, aliás. Eu acho que ele levou alguns pontinhos lá para Alagoas, se eu não estiver enganado. Mas ele tenta criar um clima, né? Cada um luta com as armas que tem. Até porque o Mazzola é inteligentíssimo, ele sabe muito de futebol. Na bola, no pau a pau, vai ser difícil pro Ituano. Porque ele vai enfrentar um Guarani hoje que agora confiante, um Brinco de Ouro leve, um Brinco de Ouro com um bom público, acredito. Então, por isso, ele tenta criar uma pimenta, criar um clima pro jogo, mas é um Guarani que ele precisa se firmar realmente, se impor. Né? Ontem nós falávamos a imposição da camisa, a imposição da qualidade, e isso aconteceu lá no Paraná. Agora falta essa imposição no Brinco de Ouro, que é a tábua do Guarani, é onde ele precisa ser forte. Eu acho que esse jogo contra o Ituano também pode ser mais um passo importante aí para o Guarani, rumo à classificação e rumo à comprovação de que é talvez o principal candidato ao acesso dentro desta Série C. É assumir essa responsabilidade. Não tem que ter vergonha de assumir que é o melhor, que é o bom da parada. Eu acho que o Guarani ele precisa disso, dessa confiança que foi conquistada lá em Maringá. É isso, daqui a pouco a gente volta para falar mais de futebol aqui no CBN Esportes, 11h35. Repórter CBN.
Terça-feira, 12 de maio de 2026. A alta de 1,34% no preço dos alimentos teve em abril o maior impacto na inflação mensal. Segundo o IBGE, o IPCA subiu 0,67%, o que representa a desaceleração de 0,21 ponto percentual na comparação com março. Os alimentos consumidos em casa ficaram 1,64% mais caros. A taxa representa a principal influência sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A alta foi puxada pelo encarecimento da cenoura, do leite longa-vida, da cebola, do tomate e das carnes. Por outro lado, o café moído e o frango em pedaços apresentaram algumas das quedas mais significativas. O senador e ex-ministro Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, negou ter recebido mesada do dono do Banco Master, Daniel Vorcari. Ele divulgou um vídeo nas redes sociais 5 dias depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal. O parlamentar diz ser alvo de perseguição política e que o valor investigado não representa nem 1% do faturamento anual das empresas da família. A Polícia Federal investiga se Ciro Nogueira recebeu repasses mensais que variavam de 300 a 500 mil reais para atuar no Congresso a favor dos interesses de Vorcari. Ele negou que a emenda Master tenha sido apresentada como foi recebida. A proposta teria sido escrita pela assessoria do banco e entregue na casa do senador. E o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse a ministros que não vai renunciar diante da crise que atinge o governo dele. O premier deu a declaração em uma reunião de gabinete de emergência realizada hoje. Segundo o jornal The Telegraph, 6 ministros de alta cúpula pediriam a Starmer que entregue o cargo. A crise começou após as eleições municipais e regionais no início de maio. O Partido Trabalhista de Starmer perdeu 1.500 cadeiras de vereadores. Já a legenda de direita Reform UK avançou de forma expressiva. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. É simples e seguro. Ao realizar sua declaração, você tem o poder de destinar até 3% do imposto devido diretamente aos fundos municipais da criança e do adolescente. E você ainda pode destinar mais 3% ao fundo do idoso. O melhor de tudo? Essa escolha não custa nada a mais para você. Se você declara como pessoa física, fique atento. O prazo se encerra no dia 29 de maio. Faça parte deste movimento. Seja um leão solidário. Doe para quem mais precisa. Apoio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 38 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Bora falar do futebol paulista, meu caro Valmir Bortoleto. Quem que tá na casa hoje? Gabriel Dudzek? Hoje é o Dude. Ah, grande Dude, chega mais. Nessa, hein? O Palmeiras deve ter um desfalque importante para o duelo contra o Jacuipense nesta quarta-feira, no jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O volante Andréas Pereira teve diagnosticado um trauma na região lombar, o que provavelmente o tira deste duelo. A comissão técnica, porém, pelo menos pode ficar satisfeita que não houve nenhuma fratura nas costas dele após a pancada sofrida contra o Remo. O Palmeiras venceu a ida por 3-0 contra o Jacuipense e por isso pode até ser derrotado por 2 gols que ainda assim se classifica. A segunda partida será no Estádio do Café, em Londrina, devido a uma decisão da diretoria do clube baiano. O Santos, por sua vez, deve ter um retorno para o confronto da volta contra o Coritiba no Paraná pela Copa do Brasil também nesta quarta. O volante Gustavo Henrique, que estava lesionado. A tendência, porém, é de que João Schmidt e Oliva sejam mantidos entre os titulares. No primeiro jogo, os dois times empataram por 0-0 na Vila Belmiro. Ainda na quarta-feira, também pela Copa do Brasil, o São Paulo pega o Juventude em Caxias do Sul. O primeiro jogo teve vitória tricolor por 1-0, o que deixa a equipe do técnico Roger Machado com a vantagem de atuar por um empate.
O treinador aguarda pelos possíveis retornos do lateral direito Lucas Ramon e dos zagueiros Alan Franco e Rafael Tolói, que desfalcaram o time no domingo. Já o Corinthians joga na quinta-feira contra o Barra de Santa Catarina na Neoquímica Arena. O técnico Fernando Diniz terá os retornos dos volantes Alan e André, que cumpriram suspensão no Brasileiro. O primeiro jogo entre os dois times terminou com vitória corintiana por 1-0 e por isso a igualdade é dos corintianos. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, Dudziak! Excelente, hein? Deixa eu atender a galera rapidamente aqui pelo nosso WhatsApp. O Rafael Fernandes, bom dia. Como diria Eliel Almeida, Guarani logrou êxito. Manda aqui o Rafael. Não. Essa é de Antônio, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Não. Essa são poucas coisas que eu tenho na vida. essa Eliel tem muito mais coisa que eu. Essa eu tô contigo. Essa é minha. Essa é sua. Mas pode usar, sem problema Dá nenhum. uma emprestada, né? É, ué. A Beth me ajudou a lembrar o nome do movimento. É Mortal, pô. Mortal. Verdade. Valeu, Beth. Ô, Beth. Às vezes fogem palavras tão fáceis, né, no ao vivo. Fala, pessoal, o Carlão acertou... O Carlos acertou a meiota do Bugrão, realmente o Madrid de Carlos Campinas. Eduardo, né? Carlos Eduardo. Acertou. Mosca de Hortolândia. Segundo É mosca. volante, bom. Mosca. Eu concordo com o Carlão ontem sobre a dificuldade... É com K, né? Concordo com o Carlão ontem sobre a dificuldade de ver os jogos e achar. Encontrei o jogo do Bugre no YouTube. Aí tinha o Edu Marangon comentando. Eduzão. E o Jota... Ele não falava nada sobre o jogo, só reclamava do Maringá. Não, é verdade. O que eles pegaram no pé do Paulinho foi brincadeira. Mas o Paulinho também... Mas é porque ele é de lá, né? Não, é o boy da Moca. Mas ele é da não Moca. tá lá? O Edu Marangon? Ele não tá trabalhando Não, eles lá, estavam... Paranaense agora? Eu já não sei. Eu já não sei. Mas era Mas o a Jota essência dele é Silva, da né? Moca. O Silva Júnior. Silva Júnior, que tá narrando, que é aqui de Limeira. Amigo nosso. Foi da casa. Foi da aqui, casa. sensacional. Nossa, e narra muito Gente, bem. O Silva é monstro, velho. Monstro. Tá louco. Desde os tempos de Rádio Globo. Bom dia, amigos da CBN Futebol. Aliás, Silva começou aqui na casa, hein? A projeção do Silva CBN foi Campinas, aqui. exatamente. Aliás, CBN Campinas 2005, mais ou menos, né? Era a época que o Silva tava trabalhando aqui e depois foi pra Rádio Globo São Paulo. Bom dia, amigos da CBN. Futebol é assim, tem dia que dá tudo certo. João Leonardo de Americana. Valeu, João. Obrigado pela mensagem. Donizete Bugrino, Guarani ganhou de 5-0, porém o jogo não foi fácil. O Kaique fez umas 4 defesas importantes. No início do segundo tempo. Senão seria outro jogo. Donizete Cândido. Aliás, é importante, né? A gente fala muito sobre o ataque. A defesa do Guarani ontem... Porque o ataque do Maringá, na minha opinião, é muito bom. Sim. É um ataque muito Agora, legal. Ô, Júlio. Só que a defesa é ruim mesmo. E o que é o futebol, né? O Rafael Donato, ele é contratado como um xerife, como um dos líderes. E ele é esse líder, né? Dentro do vestiário e tal. Mas o Maurício Antônio... Cara, zagueiro discreto, tranquilo, sem inventar, na dele. Né? Quase guardou verdade, de cabeça. E muito bom jogador contratado junto ao Paysandu, né? E eu acho que ele, daqui pra frente ele vai ser o titular. Donatão vai ter que esquentar um banco. O Fábio Scheib, o Renato tá perguntando aqui se a gente concorda se o tempo deu razão a Hernan Crespo quando ele disse que o objetivo do São Paulo seria os 45 pontos. Sem dúvida, né, Júlio? Essa declaração foi justamente depois da final do Paulista, né? Quando o São Paulo acabou perdendo para o Palmeiras, estava se iniciando o Brasileirão também, né? Em paralelo ao Paulista, e ele falou justamente isso. Mas até que o começo do São Paulo foi muito bom, né? Teve vitórias, até assumiu a liderança em algum momento ali nas primeiras rodadas, mas agora também estagnou, né? Justamente nessa vinda do Roger também, combina com a vinda do Roger, mas eu acho que não é problema só do treinador, como muitos São Paulinos creem, né, que o Roger Machado é o grande culpado. O elenco do São Paulo a gente sabe que é um pouco limitado e sofre bastante com essas contusões que têm acontecido, né? Muitos jogadores fora. O São Paulo fez uma gordura boa no começo do campeonato e agora precisa justamente, creio que não vai ter problema de rebaixamento pela pontuação que tem, mas o time do São Paulo era justamente, pensando no início do campeonato, se livrar do rebaixamento e depois conquistar novos objetivos, né? Abraço pro Gabriel aqui, Dali Bugre, mandando aqui no nosso WhatsApp. Ô, Júlio, essa coisa, o Crespo, eu tenho, meu cunhado, Buiu, São Paulino de 4 costados e um São Paulino sensato. Ele concordou com a análise do Crespo. A parte da torcida do São Paulo, de arquibancada, também concorda com o Crespo. Agora, a gente sempre fala aqui de Flapress, de bancada palmeirense. Nós temos uma galera aí da Tricolor News que também é complicado, é complicado. Nossa, eu acompanho. Ah, tem mesmo. Tá, o Tricolor News difícil. Nossa, quando o Crespo falou 45, ixi, você coloca em vários canais, nem vários YouTubers. A maioria acho que é lá. Aí os caras começam.
Jamais pode falar isso. Técnico do São Paulo, jamais. Cara, o Crespo ele só foi coerente. Dentro da realidade do São Dentro Paulo. da realidade. De elenco. Dentro da realidade, não é pecado falar isso. Cada time, o futebol é cíclico. Hoje é o Palmeiras que manda, é o Flamengo que manda, o São Paulo já mandou. Se organizar, tem condições de voltar ao topo do futebol brasileiro. Mas, cara, o Crespo não disse nenhuma mentira. Ou o São Paulo hoje vai brigar pelo título com o Flamengo e com o Palmeiras? Não vai, não vai. Eu acho que tem que dizer graças a Deus que tá na 4ª colocação, que briga por Copa Libertadores, ainda briga por Copa Libertadores. Agora, Fla-Press eu acho que tá arrumando um concorrente forte, porque a Tricolor News não é fácil não, ela é forte também. Bom dia, JN, Carlão, Fábio, Lupe, tamo junto, Charonal. Gostei da alusão ao Quarteto Fantástico no Guarani. Mas para fechar com chave de ouro, quem é o Homem de Pedra, o Tocha, o Elástico e o Invisível? Como é fácil torcer para o Bugrão. Eu gostei, essa discussão aqui é importante, ó. O Homem de Pedra é o Maranhão. O Elástico é o Herbert, que ele tentou dar um elástico e não conseguiu, mas ele já pegou esse apelido. Mas ele tem essa mobilidade. Quem que é o pensador? É o João Paulo. Quem que é o do Quarteto Fantástico? Tem algum cara que pensa? Então, Ixi, aí agora você pegou porque o Tocha é o cara que incendeia. Olha lá, 5. Eu fiquei com saudade ali, eu precisava de alguém. 5, hein? Grande, tá feliz, grande Rogério, o nosso operador de áudio. Mas criticou o time, viu? Criticou o time. Esse é corneteiro, falou assim, o Kaique não pode fazer 3 defesas igual aquela. Ele é corneteiro, mas ele é gente boa. Cara, o Tocha é o cara que incendeia um jogo, né? Ontem foi o Cachoeira, né? Cachoeira, apesar do nome, né, Fábio? Agora, Invisível é aquele cara que faz o trabalho que não aparece tanto, Carlos faz Eduardo. o trabalho sujo. Então, o Cristiano Salvione fez a brincadeira, eu gostei dessa ideia. Salve, amigos! Para fechar, o único sensato com certa relevância no Tricolor News é o Thiago Leifert. Se puderem, ele fez um Reels sobre a demissão do Crespo e a contratação do Roger. O pessoal ele leva para um lado aí, eu não vou, mas o pessoal leva para um lado a contratação do Roger, que é um lado completamente equivocado. O Roger, por que ele chega demitido, entre aspas? Porque o Crespo, ele tinha um prestígio gigante, ou tem um prestígio gigante com a torcida do São Paulo. E o Crespo, dentro das limitações que ele tinha para trabalhar, ele conseguiu dar um padrão para o São Paulo. Nós falávamos do meio-campo do São Paulo, com o Danielzinho, com o Marcos Antônio, né, que deu aquele entrosamento, deu aquela liga, né, o Bobadilha. Então esse trio deu muito certo, tanto é que o São Paulo ele consegue crescer na temporada a partir da montagem desse trio. De repente o Crespo é mandado embora. Ali não é o Roger. Qualquer treinador que fosse contratado naquele instante, ele chegaria sob forte cobrança. E o Roger chegou com prazo de validade em virtude da besteira, da bobagem que a diretoria do São Paulo fez em ter mandado o Crespo embora. É isso, gente. 11 horas e 47 minutos. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações aqui na CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E 2 dias após a decisão da Superliga, onde o Cruzeiro foi o grande campeão e terminou a temporada, o vai e vem do vôlei já começou. O Suzano tem novo treinador, hein? É conhecido. Nery Tandeiro, ex-Guarulhos. Acabou pulando o muro. Saiu do Guarulhos e agora é o novo técnico do Suzano. E o vôlei Renata deve passar por uma grande reformulação. Adriano para o voleibol italiano, Judson para o voleibol do Japão, além de outros atletas que eram titulares. Maurício Borges e também o Luquinha não vão permanecer para a próxima temporada e vão para o Suzano também, né? O Luquinha e também o Maurício Borges, além do Renan Bonora, que também está se despedindo do projeto. Por outro lado, Campinas deve apresentar nos próximos dias
os primeiros reforços, entre eles o ponteiro Douglas Souza, de 30 anos, que defendeu o Cruzeiro na última temporada. Além dele, outro que deve chegar em Campinas é o central Éder, de 42 anos e que tem 8 títulos da Superliga no currículo. Hoje é dia de super terça no Iga Atacado com ofertas especiais. Confira: milho para pipoca Premium Ioki 400 gramas, R$ 3,98. Filé de peito sadia congelado 1 kg, R$ 18,90. Sabonete Albany fragrâncias 80 gramas, R$ 1,39. Detergente em pó Tixan Primavera ou Maciez 1,6 kg, R$ 14,98. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 12 de maio. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. 11h50, vamos lá, informações agora da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupi. Ô, Júlio, a Ponte, ela tá na zona do rebaixamento, né, no Campeonato Brasileiro da Série B e enfrenta o Londrina que joga hoje contra o São Bernardo, então a galera aí tem a lição de casa para acompanhar o que o Londrina pode oferecer para a Ponte, porque o jogo contra a Ponte Preta, ele acontece no Moisés Lucarelli. Um jogador tá fora da partida e é um jogador importante, que é o Brian Borges, ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, volta o Luiz Felipe, que estava suspenso no duelo contra a equipe do Sport. Potker não ficou à disposição por conta de um problema físico, e aí fica a dúvida se ele vai voltar ou não. O Potker, que é o artilheiro, né, da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro, ao lado do Brian Borges, ou seja, não ter os dois principais goleadores da equipe num jogo tão importante, porque a gente fala que é um jogo de 6 pontos, né? O Londrina, que ainda joga hoje, pode passar a Ponte Preta, mas assim, estão ali brigando por um só objetivo, que é sair da zona do rebaixamento. Então, jogo importante, o técnico Rodrigo Santana, que também ainda não tem o efeito suspensivo, né, para ficar à disposição, porque ele foi punido com 2 jogos, então pode ser que o Gabriel Remédio fique à frente da Ponte Preta novamente por conta dessa punição ao treinador da Ponte Preta. Só que o jogo só acontece na segunda-feira, hoje é terça, né? Deixa eu ver. Terça, 12, tem muito tempo pela frente então para quebrar a cabeça, pro DM trabalhar e recuperar esses atletas visando o duelo contra o Tubarão, a reedição da Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado. É um duelo importante, né? Principalmente por se tratar de um confronto direto na parte de baixo da tabela, né? E a Ponte precisando dar uma resposta, né, Carlão? Ontem, né, eu fiz até uma análise pessimista, né, com relação à Ponte, principalmente ao futuro da Ponte dentro da Série B. Vai ser difícil, né, a Ponte permanecer diante deste panorama, né, diante desta situação. Mas vamos, né, deixar um pouquinho de lado esse extracampo que já, nossa, infelizmente... nem é notícia mais, né? Porque de tanto que virou notícia, já nem é notícia mais. E diferente da partida contra o Sport, em que o Sport é de uma outra prateleira dentro da Série B, o Sport pensa em título, em acesso, né? O Sport tem um investimento gigantesco. O Londrina já é um jogo vencível, né? Independente do que acontecer hoje contra o São Bernardo, o Londrina é um jogo palpável em que a Ponte pode até sonhar com os 3 pontos. Claro, para conquistar os 3 pontos vai ter que jogar muito mais do que tem jogado e muito mais do que jogou contra o Sport, principalmente contra o São Bernardo, as 2 últimas partidas da Ponte. Para este jogo, né, faltam aí longos dias para esta partida. Se o Potker estiver recuperado, é um ótimo reforço. Não acredito, né, até porque deve ter sido lesão muscular e é complicado em 1 ou 2 semanas o cara conseguir se curar, mesmo se curar, voltar num ritmo em que ele estava, né? O Potker vinha numa batida interessante. Mas eu acho que é um jogo que já dá para pensar no Elvis como titular. Né, o Elvis contra o Sport, apesar, né, daquele deserto de criatividade, até que conseguiu agitar um pouco, teve alguns escanteios, a Ponte criou um pouquinho mais a partir da entrada do Elvis. Não sei como que o Rodrigo ou o Gabriel eles vão armar esse meio campo a partir da entrada do Elvis, né, porque o Elvis você conta com ele na parte de criação, com a bola nos pés. A recomposição não adianta, até pelas limitações físicas, o Elvis não é um cara que vai voltar para marcar. Mas eu acho interessante a presença do camisa 10 num jogo em que a Ponte tem condições de vencer. Para vencer, precisa escalar o Everest, mas ela tem condições de enfrentar o Londrina de igual para igual. Seria importantíssimo ela não deixar escapar essa partida contra a equipe paranaense.
É isso aí, né? Como você disse, né, Fábio? Torcer hoje, quer dizer, acompanhar hoje, né, Londrina e São Bernardo, não só para analisar o Londrina, mas para ver qual será a situação de tabela. Mesmo se vencer hoje, o Londrina não sai do Z4 porque o Cuiabá tem 9 pontos, né? Mas de qualquer maneira, o cenário será esse. Mas ele pega a posição da direto. Ponte, né? Então, e vai ser um confronto direto de qualquer maneira, né? Independentemente do resultado hoje. Então, por isso que ganha um ar de dramaticidade esse confronto no Majestoso na próxima rodada. E quando teve um time também que lutava contra o rebaixamento, né, no caso América Mineira, a Ponte Preta conseguiu a vitória jogando em casa, e esse é um jogo muito parecido justamente contra o América. Tô de acordo com o Carlão disse, é um jogo muito possível de ser vencido, né, jogando em casa na próxima segunda-feira. Tem essa questão, se o Londrina vencer hoje, chega mais animado também, né? É verdade que estará ainda na zona de rebaixamento, mas terá deixado a vice-lanterna justamente para a Ponte Preta. Um jogo que a gente, como disse o Lupe também, reencontro da final da Série C do ano passado, quando a Ponte levou melhor. Eu acho que a Ponte tem que justamente focar nesse jogo para ser um dos jogos aí que possa vencer jogando no Moisés Lucarelli, somar pontos, principalmente por ser um adversário direto, né? Segunda-feira vai ter toda a rodada já composta, né, ao final da segunda-feira, e vai saber qual posição pode, até dependendo dos outros resultados, sair da zona de rebaixamento. Jogo importantíssimo realmente, Julião. Boa. Antônio Lupe, você vai ficar nesse grupo. O que é isso aí? É o Lupe, cara. Ele entrou aqui no... O Fábio Scheib, como é que chama o grupo? Ele é presidente de um grupo de assobio, velho. Como é que é o grupo? Explica aí pros ouvintes. Ele é presidente desse grupo. Não, só entrei. Na vida, hein? Melhores assobiadores do Brasil. Ele não é o presidente, mas ele é o CEO, o Fábio Scheib. Cara, eu nunca dei tanta risada Analiso os sons, né? Bom dia. Você tá também, viu, Júlio? Eu passei pro Carlão, mas ele não quis entrar. Eu não entrei, não. Tá louco. Hoje é dia de fantasma. O Operário irá fazer história no Maracanã. Contra o Fluminense. Grande Marcelão, torcedor do Operário. Pô, agora falar em Operário, o Bosquila joga muito lá, né, cara? Ele encaixou bem lá, né? Teve um jogo que ele fez 2, 3 gols. Contra o Londrina, talvez. É o 10, é o capitão. Marcelão pode ajudar aí. Bosquilinha que é cria aqui do Bugre. A Copa do Brasil hoje tem jogos interessantes, hein? Bom dia, bancada da CBN. O Campeonato Brasileiro, todos diziam que era o mais difícil do mundo, em proporção. Que começam com 8 times que podem brigar para ser campeão. Hoje temos 3 blocos. Verdade. 2 disputando o título, né? Flamengo e Palmeiras. 8 disputando Libertadores. Mas e o rebaixamento? O que vocês acham? É o Carlos Eduardo Lazzarini. Cara, eu tô achando que se um grande não tomar cuidado, vai. A última rodada, o Grêmio me deixou uma péssima impressão. Tudo bem, cara, a força... a campanha do Mirassol também... eu acho que os três, né? ô Júlio... A Chape, infelizmente, já foi. O Fabião já levantou essa bola, eu concordo com ele. Chape, Mirassol e Remo, apesar de estarem lutando e tal, eu acho difícil a permanência. Eu acho que tem uma vaga. E normalmente a gente fala, um time médio para pequeno. Vitória e Curitiba, que são as equipes médias, eles estão cumprindo um bom papel. E tem grande aí muito mal, né? O Grêmio, o Botafogo. Primeiro ao 17º. Então, o equilíbrio é muito grande. Cruzeiro 19, Botafogo 18, Galo 18, Inter 18, o Cruzeiro Santos 18, você tira dessa lista. Tira. Cruzeiro você pode tirar. Agora, Grêmio Botafogo... Grêmio, Botafogo. Aí você tem... Peraí, não, sobe ali rapidinho. Botafogo, o Atlético Mineiro quase foi, se não me engano, no retrasado, né? Nos últimos anos. O Internacional, ano passado, não foi porque Deus não quis. O Santos também tá flertando há um bom tempo e já foi recente. O Corinthians, eu acho que também vai conseguir sair. Difícil ficar. Agora, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro e Botafogo, eu acho que se algum desses não abrir o olho, vai sobrar. O Grêmio eu assisti contra o Flamengo, tudo bem, a gente entende a potência do Flamengo, mas o Grêmio muito desfigurado, um Grêmio descaracterizado. Eu tenho falado aqui a respeito dos gringos. O Grêmio, se você não sabe a escalação do Grêmio, realmente tem que tomar cuidado. Acho que dos grandes, o Grêmio é o que corre risco. A dupla Grenal também, assim, o Inter no corre, modo geral. A dupla Grenal não tem jogado bem, né? O Inter também não tá apresentando. Agora o Flamengo ele não matou o jogo contra o Grêmio, mas pelo que criou era para ter vencido por um placar mais elástico. O Grêmio muito mal, muito mal. E aí, Fabião, tem algum palpite aqui nessa parte de baixo? Eu acho que o Grêmio está muito desfigurado realmente, né? O próprio Luiz Castro também não faz um bom trabalho, né? Tá mexendo bastante na equipe. E o Grêmio, na próxima rodada, tem o Bahia fora de casa. O Grêmio já está na zona de rebaixamento. Pode se afundar ainda mais, porque o Bahia também tem que voltar a vencer. Com o jogo complicado para o Grêmio, mas eu tô com vocês aí, entre Grêmio, Internacional, o próprio Atlético Mineiro e o Curitiba, apesar de ter feito um bom sprint, aí, um bom começo de campeonato aí com vitórias, não vence há 8 rodadas, está dando uma patinada, está com 20 pontos, 3 acima da zona de rebaixamento. Se não abrir o olho também, o Curitiba pode começar
a definhar aí nesse Brasileirão. Mas acho que um grande nesse ano possivelmente estará rebaixado mais uma vez. É isso. Só fazer um convite aqui, o GE. Globo conseguiu a lista completa, hein, dos 55 nomes da pré-convocação, então vale lá dar uma olhada, GE. Globo, até porque tem alguns nomes aqui bem interessantes, por exemplo, e aumenta o clamor pelo Pedro do Flamengo, por exemplo. Né? Tá jogando bem. Mas acho difícil. Igor, Thiago e Pedro, por exemplo. Acho que seria um ou outro. Eu prefiro o Pedro, né? Mas acho que vai o Igor, Thiago. 4 horas tem Arena, gente. Amanhã a gente volta com o CBN Esportes. Um abraço a todos. CBN Esportes Campinas.